Bom dia, irmãos. É bom poder ver-vos ao fim desta semana. Realmente todos possamos ter uma semana abençoada e desfrutar do sábado que Deus nos deu para descansarmos e para conviver uns com os outros. Vamos continuar com os momentos de louvor, dar seguimento, com o hino 141, O Dia Não Sei. Neste momento, convidamos a todos que puderem a ajoelhar para orar. Amoroso Pai que estás nos céus, eis-nos aqui como teu povo, de joelhos, porque compreendemos a grandeza do teu nome, compreendemos também o grande amor que tu tens cada um de nós, e como tal, Senhor, esta é aquela posição que nós nos sentimos melhor perante Ti. Por isso, Senhor, te peço que abençoes cada um dos presentes. Que se não pudermos ajoelhar por problemas físicos, de certeza o seu coração também estará de joelhos. E assim, Senhor, te pedimos que nos abençoes muito durante esta reunião. Acima de tudo, Senhor, que o Teu nome seja honrado. Que a escola sabatina seja útil para nós alicerçarmos mais e mais a nossa fé em Ti. E assim, Senhor, com o estudo dos acontecimentos que estarão no futuro, que nós possamos, com esse estudo, nos preparar, porque essa foi a Tua intenção, de nos preparar para que o Teu dia não se chegue para nós de improviso. Abençoa todo o Teu povo, Senhor. Abençoa muito esta igreja.
Abençoa todos aqueles que ao redor do mundo se reúnem neste dia. Que cada um de nós, Senhor, possa ter sempre este o prazer de vir à tua santa casa, de te honrar com a nossa presença. E assim, Senhor, como teus filhos, nós possamos estar vivendo para que assim, com o nosso exemplo, cativar outros para ti. Dirige-nos em tudo, ajuda-nos a ser humildes para que nos possamos colocar sempre ao teu serviço em toda a nossa vida. É como elemento peço por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos, há uns tempos atrás decidi fazer uma coisa que já não fazia há algum tempo, que foi pegar em livros que já não li há muito tempo e começar a relê-los. E tal como fazemos com a Bíblia, às vezes também acontece com os livros, da primeira vez vemos as experiências espetaculares nestes livros, mas quando vamos experimentar a segunda ou a terceira vez que lermos, já vemos outras situações interessantes que não tínhamos visto a primeira vez. E confesso que aconteceu-me isto. Já não lia este livro, não sei se conhecem, se já o leram, Respostas Incríveis à Oração. Se alguém ainda não leu, recomendo vividamente, porque é super interessante a experiência deste homem que sabe em primeira mão a vivência do espiritismo, como é que a vida secular funciona com o espiritismo. Um homem que esteve nas trevas, mas aceitou a luz e decidiu abraçar o Salvador e dar a conhecer aos outros. E eu estava então a ler, e tal como eu disse, acontece quando nós lemos a Bíblia, vemos um texto de uma maneira e depois já vemos de outra, acontece que é o seguinte, e às vezes isto acontece porquê? Porque estamos sensíveis e o Espírito Santo nos toca em algum aspecto que nós precisávamos de ouvir. Ele diz-nos o seguinte: descobri 9 fatores essenciais que estão por detrás de um viver cristão vitorioso e bem-sucedido. E ele tem 9 fatores, mas eu vou-me centrar no 9º fator, que a mim diz muito. Devo confessar que há um fator, e que é este que eu vou-vos ler, que eu ando a lutar, e sei que não sou a única que anda a lutar com este aspecto, que é o domínio próprio. Diz-nos assim: como é que podemos esperar viver uma vida cristã bem-sucedida e vitoriosa quando estamos rodeados do mal? Unicamente seguindo o caminho de Jesus. Porque diz-nos, Ellen White diz no seu livro A Ciência do Bem Viver, Cristo veio a este mundo para mostrar que, mediante a recepção do poder do alto, o homem pode viver uma vida imaculada. E nós ficamos assim: imaculada? Pois é, ela diz-nos que sim. Noutras palavras, uma vida incontaminada e impoluta. No desejar de todas as nações, continua, nem sequer por um pensamento ele cedeu à tentação. E então que poder é este que tanto necessitamos? É o poder do domínio próprio comunicado pelo Espírito Santo. E sejamos verdadeiros. Vivemos numa vida de constante agitação, de constante rebelia e com muitas vezes somos confrontados com um confronto. Ou então, no mundo dos negócios, temos que viver as situações firmemente para não entrarmos em confronto com os nossos princípios. Ouvirmos aquilo que não desejamos ouvir e sermos firmes. E às vezes não é fácil. Às vezes torcemos-nos todos e às vezes, como se costuma dizer, eu tenho ouvido muito na minha experiência profissional, comportamento gera comportamento. Mas aí nós temos que contrariar. O comportamento não pode gerar comportamento. E é isso que Deus nos quer, e a mim queres-me tocar, através das palavras de Jim Monroe, que eu tenho que dominar o meu domínio próprio. Não é fácil, mas terá que ser. Mas nós podemos ser vitoriosos através de Cristo. O que é então domínio próprio? É a habilidade de suster, regular, restringir e governar o eu em todos os aspectos da vida. Não é fácil. Quem disse que seria fácil? Não podemos possuir pureza de pensamentos, nós podemos possuir pureza de pensamentos, de coração e de vida, mesmo nestes dias e época, se controlarmos nossos pensamentos pelo poder do Espírito de Deus que abençoa a nossa mente. E Romanos 12, 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Manter a mente ocupada com pensamentos que elevem e enobreçam o caráter é a fórmula para ser bem-sucedido nesta vida. Temos aqui a fórmula. Então, como é que nós vamos ocupar os nossos pensamentos? Com a Palavra de Deus. O estudo da Palavra de Deus, o estudo da lição tem muito interesse e muita importância. Não é à toa. Ele continua aqui a dizer: descobri que uma maneira excelente para fazer isso é decorando porções da Santa Palavra. Quando um estudante não estuda, será que ele vai ter boas notas? Eu costumo dizer, nós não podemos dar aquilo que não temos. Se eu não estudar, não vou dar resultados. Eu às vezes, e nesta semana vinha pensando, às vezes nós não estamos munidos fisicamente disto. Vamos na rua e não estamos munidos para... Eu tenho que falar com alguém e não estou munida para abrir a Bíblia. Mas se eu tiver aqui o arquivo ocupado com a Palavra de Deus, na hora o Senhor vai me dar as palavras certas. Na hora o Senhor me vai dar a força através das palavras do Espírito Santo, da profecia, ou através do estudo da Palavra de Deus. Ele me vai dar as palavras, sei lá, uns versículos, as promessas de Deus para momentos difíceis, um versículo no momento vitorioso da nossa vida, palavras certas para dar aos outros no momento certo. Às vezes, se calhar, já nos aconteceu, e falo por mim, faltou-me as palavras na hora para dar a quem precisasse. Porque faltava-me o quê? O arquivo. A direção da Escola Sabatina, e para nós, em primeiro lugar, queremos incentivar a todos que preencham o vosso arquivo, a vossa biblioteca da vossa mente, ocupem os vossos pensamentos com a Palavra de Deus. Porque assim teremos as palavras certas, no momento certo, na nossa vida, para nós, em primeiro lugar, e principalmente para os outros. Vamos ser principalmente abençoados e os outros também. Que Deus nos possa abençoar e ajudar através do Santo Espírito. Amém. Vamos passar agora aos momentos de recapitulação da lição. Hoje será em geral e será dinamizada pelo Joel. Que possamos participar, estar atentos e retirar o máximo possível. Até já. Bom dia, irmãos. Era suposto que esta manhã quem vos dirigiria a palavra era a Daniela, mas a vida tem contingências que por vezes mudam as coisas e, portanto, eu irei substituí-la se Deus quiser. De qualquer maneira, se ela nos estiver a ver e a ouvir, desejo-lhe que ela possa também usufruir deste momento, que acima de tudo o Senhor a ajude, como a todos nós, a entender o que as lições nos querem transmitir, porque é muito importante nós termos conhecimento destas coisas, porque efetivamente, através do estudo deste trimestre, nós compreendemos que efetivamente o tempo está próximo. E então, meus amigos, estamos terminando o nosso trimensário, não é? Próximo sábado será a última lição. Hoje temos um título que é Babilónia e Armagedão. Como vocês sabem, estes nomes, especialmente o primeiro, é subejamente conhecido de todos, de toda a gente. Simplesmente, muita gente não tem uma noção exatamente o que é que eles simbolicamente representam. Nós sabemos que Babilónia teve uma história fulgurosa, mas também teve um fim muito rápido e destruidor. O Armagedão é algum título que efetivamente hoje já tem mais alguma conotação no conhecimento, até porque Hollywood também se preocupou com isso. E é curioso, eu nunca vi esse filme que Hollywood fez sobre o Armagedão, porque eu nunca vejo filmes, primeiro não tinha tempo e depois é fácil adormecer para mim ver um filme. E, portanto, dificilmente eu vejo filmes. Mas é curioso que eu, quando estava aqui a estudar a lição, chamou-me a atenção aqui um pormenor.
é que, segundo diz a nossa lição, esse filme é baseado num asteroide monstro que está a aproximar da Terra. Isto é na ficção, não é? De Hollywood. E esse asteroide irá destruir a Terra, ou iria destruir a Terra, qualquer coisa assim parecida. Eu não conheço, não sei a história, mas pensei seriamente. É curioso que isto tem alguma coisa de fundamento. Se não, pensem comigo. No tempo do Império, quando o rei Nabucodonosor viu a estátua, o que é que destruiu a estátua? Foi uma grande pedra que destruiu tudo, certo? E, portanto, tem alguma lógica, alguma relação. Simplesmente, eu é como lhe digo, eu não sei, não imagino o filme, e, portanto, não me interessa estar aqui a dar opiniões sobre isso, nem suscitar curiosidade para isso, porque isso é pura ficção. Mas, meus irmãos, o que nos interessa esta manhã é o dizer o seguinte: para nós termos uma noção mais clara, e é por isso que a história em muitas coisas é fundamental na nossa vida, nós temos que ter uma ideia concreta da história, porque Babilónia, efetivamente, foi uma realidade, certo? Babilónia foi um poder que... O que é que fez Babilónia a Jerusalém? Destruiu-a. A cidade em si foi destruída. E poupou muita pouca gente dos habitantes de Jerusalém. E aí nasce a história de Daniel e seus companheiros. E, portanto, nós sabemos o que é que aconteceu. Aconteceu que, sabem que, se alguém disse, e tem alguma lógica, que a Bíblia está construída em duas cidades. A história de tudo o que se passa na Bíblia baseia-se em duas cidades. Cidade de Jerusalém e cidade de Babilónia. E para nós que somos crentes, para nós que conhecemos a palavra de Deus, eu penso que todos nós concordamos com isso. Porque o que é que representa Jerusalém? Jerusalém representa a cidade santa, a cidade de Deus. A cidade, lembram-se que o Apocalipse fala de que quando Jesus voltar, o que é que ele traz com ele? A nova Jerusalém. Portanto, a Jerusalém é a cidade santa. Babilónia, o que é que representou Babilónia? A corrupção, a vaidade, a luxúria, tudo aquilo que nós podemos imaginar. E parecia que quando Babilónia estava no seu apogeu, quando as festas eram grandiosas, quando parecia que a segurança era total, o domínio era total, numa noite, o que é que aconteceu? Destruição. Aquilo que era intransponível, aquela cidade que era a honra e a glória do seu rei, do seu império, onde dormiam descansados, onde tinham abundância de tudo, onde dava para fazer tudo e mais alguma coisa, numa noite só. E isto é a fragilidade do erro. Imaginem só, se alguém algum dia passou por a cabeça de alguém desviar um rio, foi o suficiente. Aquilo que era a maravilha da cidade, provavelmente, um rio atravessar a cidade devia ser uma coisa maravilhosa. E, portanto, tudo isso fazia parte do prazer da cidade. Mas houve alguém que teve este pensamento: se nós desviarmos o rio, temos uma grande avenida para entrar em Babilónia, na tal cidade intransponível, e numa noite só tomar conta. Meus amigos, pegando na história, transportando para os nossos dias, Babilónia continua a ser o país das maravilhas, entre aspas. Continua a ser aquele lugar, porque a lição assim o fala, o trimensário assim o tem falado, em que há tudo, têm tudo, gozam de tudo,
prazeres os menos imagináveis. Não falta nada. Mas um dia, uma noite, ela será destruída. E é isso que a nossa lição hoje nos vai trazer esta manhã. E é importante que nós conheçamos a palavra do Senhor, que conheçamos as profecias, que para nós entendermos melhor, baseia-se na história e a partir daí nos transporta para nós compreendermos, mesmo que estejamos num momento difícil, porque o Apocalipse assim o apresenta, em que os filhos de Deus vão passar momentos muito difíceis. Mas o que é que diz a nossa lição desta semana? Mas naquele tempo... Meus amigos, se nós nos esquecermos disto, seremos os mais infelizes dos homens. Sabem porquê? Eu vou-vos ser franco. Estou a falar para adventistas, para cristãos como eu, que já viveram 50 anos, 60 anos, alguns 70 anos dentro da igreja. Se nós não compreendermos isto, nós vamos ser os mais infelizes daqueles que se vão perderem. Sabem porquê? Porque nós nos restringimos muitas coisas na nossa vida. Aceitam o que eu estou a dizer? Porque nós sabemos que, efetivamente, se nós dermos largas aos nossos prazeres, aos nossos desejos e àquilo que a carne deseja, nós seremos como qualquer um dos outros. Agora imaginem, se nós restringirmos a nossa vida, uma vida inteira, porque queremos ser fiéis ao Senhor, e se depois, no momento certo, fracassarmos, não sei se agora concordam comigo, vamos ser os mais infelizes. Mas a palavra do Senhor não foi deixada aos homens e às mulheres para sermos infelizes, mas para sermos os mais felizes que existem na terra. Porque sabemos que mesmo nos momentos difíceis, tudo o que é sinal de dificuldade em relação aos princípios que a palavra de Deus nos ensina, o que é que esses sinais representam? Esperança. Se nós tivermos a nossa fé bem alicerçada, todas as dificuldades, sejam elas quais forem, que apareçam na nossa vida, que façam com que nós fiquemos a pensar seriamente para que lado é que devemos que decidir, e pensarmos que efetivamente se decidirmos para o lado fácil, que é tudo muito mais simples, mas depois na nossa mente diz, não é por aí que eu quero ir, porque o Espírito Santo diz assim, Joel, não vais por aí, e eu enveredo pelo caminho mais difícil. E depois, quando nós sentimos o alívio, porque não é só no fim da história, ainda hoje nós sentimos o alívio que Deus proporciona aos seus filhos que querem ser fiéis. Quantas vezes já vos aconteceu na vossa vida? A mim já me aconteceu. Porque efetivamente nós tomamos a decisão difícil, a decisão que não é comum, a decisão que qualquer outra pessoa tomaria. Mas depois nós sentimos que efetivamente Deus esteve connosco, Deus nos protegeu. E depois nós sentimos que efetivamente vale a pena servir ao Senhor. Mas vamos continuar com a lição, porque senão a hora perde-se. Meus irmãos, o verso áureo tem aqui uma frase, é Apocalipse, estamos a estudar, e eu vou dizer o seguinte. Na fronte, este título misterioso, é o capítulo 17, versículo 5. Eu estou a ler com outra linguagem, porque eu achei que é mais apelativo. Na fronte, os que pertencem à Babilónia, têm um título misterioso. E esse título, portanto, aqueles que pertencem à Babilónia, diz a grande Babilónia. Reparem como é que aparece. Não aparece só Babilónia, a grande. E sabem que no mundo há uma frase que por vezes nós ouvimos. E é curioso, porque por vezes nós a pronunciamos e até a brincar o dizemos, mas a realidade é que devemos pensar seriamente. Quantas vezes nós, já mesmo a brincar uns connosco, estamos em grande, não é isto? Estamos em grande.
Todas as pessoas gostam de coisas grandes. E, portanto, o título da Babilónia é A Grande Babilónia. Mãe das prostitutas e das indecências da terra. Portanto, reparem no seguinte, a Babilónia representa-se aqui porquê? Quando no Apocalipse fala de prostituição, o que é que está a dizer? De impureza, de qualquer coisa que é tudo menos verdade, de qualquer coisa que efetivamente não tem nada a ver com os princípios do céu, que não tem nada a ver com Jerusalém. Isto é o grande título, a Grande Babilónia. Meus irmãos, como nós já estudámos ao longo deste trimestre, no passado, a Babilónia foi um forte poder político que oprimiu o povo de Deus. Não foi por acaso que Daniel e seus companheiros foram exilados. E todos os que não foram exilados desapareceram, morreram. Portanto, o poder político de Babilónia, lá no tempo do Nabucodonosor, destruiu Jerusalém. Portanto, a Babilónia tentou destruir, só que não destruiu na totalidade. Porquê? Porque Deus não permite. O mesmo poder político ou religioso da Babilónia espiritual irá tentar fazer a mesma coisa. E é isso que nós temos estudado até aqui. Ele irá usar todo o seu poder, toda a sua força, toda a sua artimanha, toda a sua mentira para destruir Jerusalém, para destruir o povo de Deus. Ainda semana passada estudámos e analisámos que há um elemento fundamental, que é o selo de Deus. Esse selo de Deus vai custar muitas vidas. A guarda do sábado no futuro está profetizado que vai custar muitas vidas. Temos que estar preparados para isso. Mas vos digo uma coisa, mas esse preço é irrisório para aquilo que é plano de Deus realizar com os seus verdadeiros filhos seus. E, portanto, meus irmãos, está profetizado. E tal qual aconteceu na Babilónia Antiga, o povo de Deus sofrerá essas dificuldades. E depois temos o Armagedão. Meus amigos, já falei um bocadinho sobre isto. E há muitas especulações de muitas pessoas sobre esta batalha. Efetivamente, fala de uma batalha, a Batalha do Armagedão, que será uma batalha final. Já ouvi explanações sobre o local do Armagedão. Já ouvi muitas explicações sobre isso. Mas a realidade é que o nosso trimestriário hoje traz-nos uma explicação que é fundamental. E eu acredito nela perfeitamente. Porque há um pormenor que salta logo aqui, que é o seguinte: quando é que aparece o Armagedão? Dentro da sexta praga, certo? O Armagedão é mencionado no Apocalipse na sexta praga. Quando é que acontece a sexta praga? É nos momentos finais da história desta terra. Portanto, meus irmãos, isto deixa-nos a clareza evidente que efetivamente será uma batalha, mas será uma batalha entre o bem e o mal. É lógico que nós vamos ter que enfrentar essa batalha. Mas a realidade é que dentro desse texto, o que é que aparece? Nesse momento, aparece o nosso libertador. Portanto, meus irmãos, meus amigos, na hora certa, o libertador aparece. E voltamos à história. Quando os companheiros de Daniel são lançados na fornalha, eram 3. Quantos é que ficaram lá? Quantos apareceram lá? 4. Foi à última hora, não foi? Não sabemos o que é que ia no coração daqueles homens, mas pelo que está escrito, sabemos que eles estavam dispostos a morrer. Eles disseram isso claramente. E provavelmente, quando eles pegaram neles e os lançaram, provavelmente, não sei o pensamento deles.
Acredito é que eles estavam em paz, acontecesse o que acontecesse. A realidade é que na hora certa o seu libertador interveio, e ao intervir fez qualquer coisa de maravilhoso. E foi nesse momento que até o próprio rei se convenceu de uma coisa. E é por isso que, meus amigos, esperem por chegar ao futuro. Não sabemos que tempo é que vamos viver ainda. Mas eu acredito que se chegarmos a esse tempo, vamos viver coisas maravilhosas. Se nos mantermos fiéis ao Senhor, vamos sentir e ver coisas que nos irá trazer uma alegria tal que será qualquer coisa contagiante. Ao ponto de que essa alegria é tão grande, essa força é tão grande, que até conseguiu conquistar o próprio rei. Lembram-se? O teu Deus realmente é aquele Deus que não há outro. Eu não sei se há ali alguma intervenção. Faz favor. Bom dia, desculpa lá. Eu tenho estado a ouvir e está tudo correto, tanto da parte positiva, mas eu temo mais a parte negativa. É que quem comanda, quem controla essa Babilónia, a trindade do erro, é o Satanás. E ele está mais furioso do que nunca, sabendo que tem pouco tempo. E qual é a igreja que ele procura destruir? Ora bem, nós temos de estar muito atentos, porque Jesus vai dizer: e tu sabias tudo isto, e continuaste a dar louvores aos prazeres que o diabo te oferecia através do mundo. Irmãos, isto é tudo muito importante, muito perigoso. O tempo de fim é terrível, mas o tempo que estamos a viver agora é o tempo de preparo. Se não aproveitarmos esse tempo de preparo, o Senhor vem de surpresa e nós não estamos salvos. Eu penso que está aqui um grande aviso à igreja de hoje, que é a igreja dos últimos dias. Não nos distraímos muito, porque podemos ser apanhados nas artimanhas desse terrível adversário, que é enganoso mais do que todas as coisas. Ele é terrivelmente enganoso. Portanto, nós acordamos não com a forma de acordar: temos de fazer isto, temos de fazer aquilo. Não temos de fazer nada, entrega o teu caminho ao Senhor. É esta entrega e deixar que Ele faça que está a fazer falta, e vai fazer falta muito ao povo dos últimos dias. Eu lembro-me, e está lá a lição do Getsemane. No Getsemane, Jesus estava a passar por uma agonia terrível, e os discípulos estavam como? Dormindo. Porquê? Eles tentaram dar a volta a Jesus. Não há nada disso que vai acontecer, não vai acontecer nada disso. Nós estamos todos seguros, nós pertencemos à igreja, nós estamos na igreja, nós temos tudo garantido. Meus irmãos, olhemos para o aviso sério desta lição. Esta lição não vai vir sempre, mas esta é para avisar a sério de que estamos a aproximar-nos do tempo em que essa mistura de Babilónia com católicos, protestantes e espiritistas vai atuar. E o diabo está por detrás, atacando o mundo com tudo que é de bom e de prazer e de entretenimento para nos embrulhar. Essa é a sua missão. E que o Senhor nos abençoe e que viremos para Ele enquanto temos tempo. Amém. Obrigado. Meus irmãos, no capítulo 14, versículo 8, diz que Babilónia embriagou todas as nações com o vinho do furor da sua imoralidade. Os reis da terra cometeram imoralidades com ela, e os comerciantes tornaram-se ricos com o seu luxo desmedido. Isto é Babilónia. Babilónia está aqui a falar que embriagou. Quando na Bíblia, no Apocalipse especialmente, fala em embriagar, fala de alguém que fica de tal maneira... o exemplo é claro. Já viram com certeza uma pessoa embriagada. Já não tem poder de decisão, já está totalmente perdido, faz as coisas que nunca faria noutro estado, não é?
Uma pessoa embriagada, quantas vezes lhe é dito, olha, sabes que fizeste isto? E assim, não, eu não, isso é verdade. Porque a pessoa embriagada faz coisas que nunca imaginaria que poderia fazer. E, portanto, este é o risco. Se nós nos deixarmos embriagar pelo vinho da Babilónia, nós faríamos coisas que nunca imaginaríamos fazer. Portanto, isto é o cuidado que temos de ter. Mas o capítulo 18, versículo 21, diz uma coisa para que todos nós não tenhamos dúvidas, que a nossa decisão é importante aqui. Diz-nos que a grande Babilónia será lançada no mar tal como uma mó do moinho e nunca mais será achada. Babilónia e todos aqueles que estão dentro dessa cidade. Portanto, imaginem uma mó do moinho, pesa muitos quilos. Tentem lançá-la no mar, que ela vai parar no ponto mais fundo que encontrar. Enquanto que ela não encontrar uma base, ela vai descer. Vai para o buraco mais fundo que encontrar. Isto é o que vai acontecer a Babilónia e a todos aqueles que vivem para ela. Portanto, meus amigos, será um momento de dificuldade para os crentes, mas para Jerusalém será um futuro brilhante. Para aqueles que pensam que viver na facilidade da Babilónia será interessante, a profecia diz-nos que efetivamente não será assim. Babilónia caiu por terra, tornando-se habitação de demónios, porque embriagou todas as nações com a sua imoralidade. Os seus pecados chegaram até ao céu, e por tudo isso Deus a condenou. Mais uma vez, eu vou-vos transportar à história. Quando é que Babilónia histórica caiu? Quando ela fez a coisa mais terrível. Foi brincar com as coisas sagradas. E isto deve-nos fazer pensar. Qual foi o momento em que aquela mão misteriosa começou a escrever na parede? Quando toda a gente já estava alegre, quando toda a gente já estava satisfeita, mas que ainda acharam que poderiam ficar mais felizes. E então foram buscar os vasos sagrados que tinham trazido de Jerusalém e usaram-nos naquela orgia. E nesse mesmo momento foi a perdição deles. Portanto, meus amigos, a história está cheia de simbolismos. Está cheia de factos que nos mostram que Deus vai suportando. Imaginemos que Deus tem uma árvore nesta terra e que cada um de nós é um fruto dessa árvore. E Deus está à espera da maturação. Quando efetivamente a maturação estiver completa, Deus vai atuar. Não tenham dúvidas. E é por isso que esse momento será grandioso, porque provavelmente o rei vai realmente reconhecer que Deus é o Deus verdadeiro. E vai haver, lembram-se que estudámos semana passada no selamento? Quando isso acontecer, vai haver muitos homens e muitas mulheres que nunca se sentaram num banco de uma igreja, mas que têm conhecimento da palavra de Deus e nessa hora, tal qual o ladrão da cruz, vão tomar posição. E Deus está à espera de que essas pessoas amadureçam. Mas não é só essas, é cada um de nós. Porque não basta estar só sentado na igreja. Nós podemos estar sentados na igreja, mas o nosso fruto ainda pode estar muito embrionário. E é preciso que amadureça. E Deus não força ninguém. Simplesmente, Deus só atua desta maneira. O seu grande amor não permite que se ultrapasse limites. Para nosso bem. Para nosso bem, quer seja para a salvação eterna, quer seja para a perdição eterna. Deus não permite que se ultrapasse limites. A queda de Babilónia completar-se-á quando se atingir esta condição da união da Igreja com o mundo, se consumar em toda a cristandade. A mudança é gradual e o cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 está ainda no futuro. Portanto, o exemplo que eu dei entende-se bem.
Deus está à espera que o fruto amadureça. A Babilónia espiritual vai um dia enfrentar o juízo de Deus por causa da sua grande maldade, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Esta expressão reflete a linguagem do Antigo Testamento acerca da Babilónia antiga. Portanto, Deus aguarda que efetivamente o fruto amadureça. Isso significa que um tempo de juízo virá, seguramente. Ninguém tenha dúvidas. Vamos então falar um pouco sobre o Armagedão, senão o tempo perde-se. Armagedão, em hebraico, quer dizer monte de Megido, ou monte. Segundo a história e segundo alguém que se preocupou com este tema, e sabe-se que este lugar, o lugar de Megido, é tudo menos do que um monte. Não é monte, não é montanhoso, era uma planície. E isso fez com que alguns estudiosos da Bíblia pensassem que, efetivamente, que poderá acontecer ali uma batalha física, em que o Oriente se irá rebelar contra o Ocidente. E até falam de exércitos com 200 milhões de soldados. E, pelo que me parece, está fora de questão este número, porque o espaço não comporta tanta gente. Portanto, meus amigos, este lugar é o lugar do combate final. É o lugar que, efetivamente, se vai dar a última batalha espiritual. Portanto, esse lugar é simbólico, como praticamente toda a história do Apocalipse baseia-se na história para apresentar a profecia do futuro. E, portanto, nesse lugar será o momento em que, efetivamente, os homens vão tomar posição. Todos nós temos que, através da nossa vida, temos tomado posição em muitas situações da vida. Em muitas decisões da vida nós tomamos posição. Essa aí será a nossa posição final. É lógico que aqueles que não tiverem fé no Senhor Jesus dificilmente tomarão a posição de Jerusalém, porque a pressão vai ser muito grande. E nós sabemos que a tendência humana, sabem qual é? É ir por onde vai a multidão. Já experimentaram caminhar contra a multidão? É muito difícil. Quando está muita gente acumulada num lugar e nós queremos sair dali e queremos voltar, enquanto que estão outros ainda a entrar, é uma tarefa muito difícil. E essa tarefa vai ser vivida todos aqueles que efetivamente quiserem viver e estar do lado. Porque nesse momento diz-nos que os espíritos imundos, que são demónios, que fazem prodígios, vão se juntar os reis da terra para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Este é o texto. Portanto, há aqui um arregimentar de todos os poderosos. Começa com os espíritos imundos, que são os demónios, que regimentam todos os poderosos da terra. E quando isso acontecer, é curioso que diz: mas estejam atentos. Para quem é estas palavras? Mas estejam atentos, porque a força que está aqui é quase intransponível. É qualquer coisa que ninguém consegue contrariar. Mas estejam atentos, porque eu chego de repente. Eu chego de repente. Portanto, este chego de repente, o que é que nos quer dizer? De outras palavras, eu chego como um ladrão. Algum ladrão já marcou hora. E hoje há ladrões muito sofisticados. Mas acho que ainda não há história de que algum ladrão tenha marcado hora para fazer o assalto. Provavelmente será a última coisa que um ladrão irá fazer será essa: marcar hora para um assalto. E Jesus dá este exemplo que não é bem... Pronto, quando Jesus está a dizer, é para vincular fortemente, porque Jesus não tem nada a ver com um ladrão. Mas é para nós estarmos sabedores que na hora que nós menos imaginamos, ele chega. Eu chego de repente como o ladrão.
Feliz aquele que está a vigiar e que está vestido, ou melhor, por outras palavras, que está preparado. Portanto, meus irmãos, cada um de nós precisa de entender isto. Esta grande batalha, que é a batalha do Armagedão, será uma batalha espiritual. Será uma batalha, e pela maneira que nós temos a descrição aqui feita no Apocalipse, será uma batalha que humanamente está perdida. Se Jesus efetivamente não vem no momento certo, nós seremos destruídos. Mas na hora certa Ele atua. No momento certo, tal qual aconteceu com os amigos de Daniel, Ele chegou. E aquilo que era o poder intransponível, não é? O todo-poderoso Rei, ficou como quê? Sem pernas e sem braços. Porque ele não teve mais coragem de contrariar o poder do Senhor. É importante que preservemos as vestes, como nos é dito, tem cuidado, não deixes que ninguém te tire as vestes, porque as vestes são a justiça de Cristo, não é? E nós a recebemos no momento em que nos convertemos, no momento em que aceitamos o sacrifício que Cristo fez por nós. Mas será que muitas vezes temos consciência de que quando nos aproximamos das modas do mundo, e quando eu digo modas não estou a falar de roupa, estou a falar em tudo o que envolve as decisões espirituais e outras materiais que tomamos, quando nos aproximamos de Babilónia, estamos a despir as vestes de Cristo, porque uma coisa não convive com a outra. Por isso é que é muito importante que em cada momento a minha vida esteja de que lado? Ao lado de Cristo, sempre ao abrigo das suas asas, ao abrigo de tudo quanto Ele nos deu para nos fortalecer nestes momentos de crise. Obrigado. Meus irmãos, é curioso que a história ajuda-nos a entender tudo isto. Armagedão ou Megido, não, como já disse, não existe lá nenhum monte, mas há um monte próximo, que tem relativamente próximo de Megido, que é o Monte Carmelo. E aqui, o Monte Carmelo tem uma história fabulosa, dolorosa, mas fabulosa. Porque, imaginem o que aconteceu ao profeta. Ele estava convencido que só ele, só Elias em Israel era o único. Em Israel era o único que servia ao Senhor, imaginem. Mas, mesmo assim, Deus disse assim, olha, Elias, vai falar com Acabe. Todos nós conhecemos a história. Acabe tinha caído na maior das Babilónias. Acabe era um rei de Israel. Judá nesse momento estava separado, mas Israel estava a ser reinado por Acabe. Ele casa com Jezabel, traz os deuses de Jezabel, faz altares aos deuses pagãos e Deus estava totalmente posto de parte. Até que um dia Deus manda-os reunir no Monte Carmelo. Esta história eu conheço desde criança. Na escola sabatina das crianças aprende-se esta lição e é uma lição que nos marca para a vida. Porque efetivamente Deus vai fazer abrir os olhos ao povo. E reparem que o profeta diz assim, olha, vocês têm que decidirem a quem é que querem servir. Se da Baal é Deus, seguiu. Meus amigos, um dia podemos ser colocados nesta posição. Eu acho que para um crente adventista vai ser terrível. Mas só não será terrível se nós tomarmos a posição certa. O problema é que eles tinham ali toda uma multidão, por trás dessa multidão, ou na frente dessa multidão, tinham um rei, tinham todos os poderosos do rei e tinham 450 profetas de Baal e mais 450 profetas de Acera. Portanto, imaginem o poderio que estava ali. E do outro lado estava um homem. Que teve que usar a sua fé para os momentos difíceis. E então proporciona-se a situação dos altares.
Reparem que a guerra é espiritual. O que é que estava ali em causa? Era a força. 450 profetas, todo um poderio de império, porque era um país inteiro em que tinham os seus soldados, tinha toda a força do lado do rei, e um homem. E então Deus disse assim, olha, façam 2 altares. Baal fez o seu altar, fizeram exatamente igual. Exatamente igual. Um altar, uma lenha e um bezerro em cima. E Elias deu a oportunidade ao rei e aos seus profetas, deu-lhes a primazia. E agora disse, façam com que o vosso altar, o fogo deixe sobre o vosso altar, e aí terão a certeza que receberam a aprovação do Senhor. E eles esforçaram-se aquela manhã toda, esforçaram-se até tarde, esforçaram-se até a hora do sacrifício. Meus irmãos, qual é a hora do sacrifício? No templo era sacrificado na tarde a hora do sacrifício do cordeiro. Elias esperou até essa hora. Quando chegou essa hora, ele disse assim, agora reguem o altar. Abram o rego em volta para que fique bem encharcado. A água foi tanta que eles até encheu o rego à volta do altar. Tanta lenha estava bem molhadinha. E Elias faz uma simples oração. E na hora do altar vem um fogo que queima o sacrifício, que era o normal. Que queima as pedras, que não é normal. E queima a terra, que também não é normal. E toda a gente se convenceu que o Deus verdadeiro é o Deus do céu. Meus amigos, poderá haver circunstâncias na nossa vida que poderemos estar pensar que estamos sozinhos. Elias pensava que estava sozinho. Naquele momento estava. Mas se nós estivermos firmes no nosso Deus, no nosso Senhor, e temos que estar, poderemos sentir esse milagre. Portanto, o Armagedão tem ligação com Carmelo, porque nesse momento é o momento da grande decisão. É o momento em que provavelmente nós sentimos que, aliás, o Elias depois mostrou, mesmo depois de tudo isso, ele mostrou de alguma forma a fraqueza humana. Mas, meus irmãos, quando Deus olha para um filho seu, que é sincero, que ama o Senhor de todo o coração, no momento em que cai na fraqueza humana, Deus o agarra. E se for preciso corvos para o alimentar, Ele envia corvos. Se for preciso um milagre qualquer para o sustentar vivo, Ele vai atuar. Mas nós precisamos é de ter essa experiência com o nosso Deus. E é com este pensamento que eu vos quero deixar esta manhã, meus irmãos. Nós teremos uma luta muito dura pela frente. Todo o império universal de Satanás irá pressionar fortemente, mas que cada um de nós possa viver essa experiência que viveu Elias. Efetivamente, ele viu o grande poder de Deus na sua vida. Que esse poder seja manifestado a cada um de nós, é como eu desejo esta manhã. Amém.
Nós vamos tocar um hino e a primeira estrofe nós vamos só ouvir a melodia. E a segunda eu convido a todos que cantem, está bem? Agradecemos ao Filipe, à Mónica e à Betsa por este hino que nos veio inspirar e nos veio mostrar a promessa de Deus que devemos confiar nele. Para mim, na minha própria experiência espiritual, tenho visto Deus atuar de tantas formas incríveis. Eu apenas diria que tenho sido um verdadeiro cristão nos últimos anos e muito se deve à minha experiência aqui em Palau. Para aqueles que nunca estiveram aqui, Palau é como se multiplicássemos a natureza 100 vezes por qualquer coisa que tenha experimentado antes. É tão imaculada, calma e tão pacífica. As pessoas são tão amorosas e prestáveis. Pessoalmente, por vezes sinto-me mais em casa aqui em Palau do que nos Estados Unidos, de onde sou. Há 4 anos que estou aqui em Palau e sou atualmente o capelão da escola básica e da escola secundária e dou também aulas de Bíblia na escola secundária. Palau é um lugar bonito para apreciar e para morar, mas para mim, em especial, o que me tem feito voltar sempre são as crianças. Gosto muito delas e das interações que temos e gosto muito de vê-las a crescer de forma espiritual.
Temos muitos programas espirituais com a escola. Em especial, como capelão, tenho tido a oportunidade de ver os estudantes a realmente terem prazer em conhecer o que a Bíblia diz. Ter a coragem de fazer perguntas sobre a Bíblia para que assim possam aprender mais sobre o que ela realmente tem a dizer. Algumas das dificuldades que podem surgir aqui, uma das maiores é definitivamente comunicar com as pessoas no nosso país. É difícil manter o contato e estamos mais ou menos por nossa conta numa ilha. Por vezes, pode ser difícil encontrar pessoas em quem podemos confiar no que toca a promover a nossa experiência espiritual. Ver como Deus me tem orientado e ajudado a tomar decisões e ver o caminho em que me colocou para o futuro, posso definitivamente ver que Ele está ao leme aqui. Eu estava com receio de ser capelão. Não queria essa responsabilidade. Acabei por ser o capelão no segundo ano que voltei aqui. Achava que não estava preparado, mas estava preparado para ver o que Deus pode fazer por meu intermédio neste cargo. As pessoas aqui estão prontas para ouvir o Evangelho. Há apenas algumas pessoas que têm estado dispostas a vir aqui para trabalhar. Jesus encontrou a sua maior bênção no serviço quando aqui esteve. E se quisermos saber como estar mais próximos dele, então a nossa melhor opção é sair e servir da mesma forma que ele. Se Deus me chamar para ficar aqui mais tempo, não me vou opor. Para concluir a Escola Sabatina, vamos cantar o hino número 153, 153. Be
Paizinho do céu, damos graças, Senhor, pela oportunidade que nos dás de recapitularmos estas lições, estas exortações, Senhor, para nos prepararmos para os momentos finais que antecedem a tua vinda, Senhor. Tu nos desejas reunir todos junto a Ti, como uma galinha faz os seus filhotes debaixo das suas asas, Senhor. Senhor, conduz-nos nos Teus caminhos, Senhor. Ajuda-nos a andar firmes e fiéis neles rumo à eternidade. Sejas Tu através de nós e não nós sozinhos, impotentes, Senhor. Ajuda-nos, pois, a ser luzes junto dos nossos queridos, no nosso lar, junto daqueles que nos rodeiam, Senhor. Sejamos uma luz para a proclamação do Teu Evangelho. Santo Deus, que este sábado, Senhor, possa ser deleitoso e abençoado na Tua presença.